Que história é essa de irmão gêmeo? Lorota, capitão. Assim que Malungo capturar a Lika, eu vou dar cabo da vida dela e me casar novamente. Eu não consigo me perdoar, minha amiga. Eu não consigo, o medo venceu. Não, o medo não venceu. Eu preciso de você, Ana Maria. Oxê. Quer de Deus que não lança o raio agora em minha cabeça. Tá fazendo aqui dentro, Adonis? Que não tá lá fora enfrentando os cangaceiros, homem! Eu sozinho! Se até os soldados volantes foram... Você, Bastião, e essa mandica nem de se jogar fora, não, meu filho. Só que me faltava me meter com o empregado de seu Casimiro, né? Vamos enfrentar esses cangaceiros da peste miliante e botar pra correr! Olha aqui, seu delegado! Se meu Adonis vai, eu vou junto! Eu miúdo! Abro nada! Eu não quero morrer! Vier sem ser chamado, vai-te embora sem ser convidado! Até que enfim te encontremos, seu... Nós não é turco! Nós é libanês! Isso aí é tão tinhoso que acerta também meu ovo bem dentro da galinha. E se o homem que arriscou a própria vida para salvar que Barro Preto estivesse agora lutando entre a vida e a morte? Enquanto Lúcia se desespera ao ver Tonho cair após o disparo, um médico faz uma revelação que muda completamente o rumo dessa batalha. Ao mesmo tempo, longe dali, Padre Viriato e Geralda são levados como reféns por Belarmino e um segredo escondido durante anos finalmente vem à tona. O destino de todos passa a depender de decisões que podem custar vidas inocentes. O caos toma conta de Barro Preto logo após o confronto contra os cangaceiros. O estampido do tiro ainda ecoa, quando Tonho cai no chão diante de Lúcia, deixando a jovem completamente paralisada pelo medo. Durante alguns segundos, ela parece incapaz de acreditar no que acabou de acontecer, mas logo corre até ele e o abraça com as mãos trêmulas, tentando impedir que o desespero tome conta de seu coração. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela segura o amado e pergunta quase sem voz: Tonho, você levou um tiro. Mesmo já muito fraco, ele tenta tranquilizá-la. Não tenha medo, eu vou ficar bem. Mas o esforço é grande demais. Poucos instantes depois, seus olhos se fecham lentamente e seu corpo perde completamente as forças. O silêncio daquele momento é muito mais assustador do que qualquer disparo ouvido durante o ataque. Lúcia sente o mundo desabar diante dos seus olhos. A mulher que sempre enfrentou qualquer dificuldade com coragem, agora se ajoelha sobre a terra, abraçando Tonho, enquanto faz uma oração desesperada, pedindo a Deus que não permita perder o homem que transformou sua vida. Enquanto isso, Belarmino ordena a retirada de seu bando. Os cangaceiros deixam Barro Preto levando mantimentos e alguns reféns, enquanto os moradores começam lentamente a socorrer os feridos e tentar entender a dimensão da tragédia que acabou de atingir a cidade. Assim que recebe a notícia, o Dr. Onildo corre para prestar atendimento. Ao examinar Tonho, percebe imediatamente que o ferimento exige rapidez e sangue frio. Lúcia segura a camisa do médico com as duas mãos e implora, quase sem conseguir respirar: Doutor, por favor, salve o Tonho, não deixe ele morrer. Onildo mantém a serenidade, apesar da gravidade da situação. Explica que fará absolutamente tudo o que que estiver ao seu alcance para salvá-lo, lembrando que Tonho sempre foi um rapaz forte e saudável. Essas palavras não eliminam o medo de Lúcia, mas lhe devolvem uma pequena esperança justamente quando ela mais precisava. Com extremo cuidado, alguns moradores levantam Tonho e o levam imediatamente para o consultório. A notícia do ferimento se espalha rapidamente por toda Barro Preto, e o herói, que poucas horas antes salvava dezenas de pessoas, agora passa a lutar pela própria sobrevivência. Pouco depois, Lúcia permanece ao lado de Niara, completamente abalada. Ela relembra tudo o que Tonho fez durante o ataque e não consegue aceitar que justamente o homem que enfrentou os criminosos para protegê-la esteja agora entre a vida e a morte. Niara tenta manter a calma para fortalecer a filha, lembrando que ainda existe esperança enquanto Tonho estiver sendo tratado pelo médico. Mesmo assim,
Lúcia começa a carregar um enorme sentimento de culpa. Ela olha para a mãe e, com o coração apertado, confessa que nunca imaginou colocar Tonho em tamanho perigo. Quanto mais pensa na guerra contra Jendal e em tudo o que ainda poderá acontecer, mais medo sente de perder o homem que ama, antes mesmo que possam viver o futuro que tanto sonharam juntos. Niara segura delicadamente as mãos da filha e pede que ela não se culpe por antecipação. Primeiro, o mais importante é acreditar na recuperação de Tonho. Somente depois haverá tempo para decidir quais caminhos seguir. Aquelas palavras confortam Lúcia por alguns instantes, embora aquela preocupação continue estampada em seu olhar. Não demora para Caetana e Dona Menina receberem a notícia do atentado. As duas chegam ao consultório completamente desesperadas. Dona Menina leva a mão ao peito, imediatamente recorda o forte pressentimento que sentiu antes mesmo de toda a tragédia começar. Agora entende por que seu coração estava tão inquieto durante todo o dia. Enquanto familiares e amigos aguardam notícias do lado de fora, Onildo trabalha sem descanso dentro do consultório. Ao examinar melhor o ferimento, percebe que a bala permanece alojada no corpo de Tonho. Com os recursos limitados da medicina daquela época, retirar o projétil representa um enorme desafio. Ainda assim, ele consegue estabilizar o paciente e impedir que seu estado piore nas primeiras horas e mantendo viva a esperança de todos que aguardam ansiosamente por qualquer notícia. Depois de uma longa espera, o médico finalmente deixa a sala de atendimento. Todos se levantam imediatamente. Lúcia é a primeira a correr até ele, incapaz de esconder a ansiedade. Onildo respira profundamente antes de responder. Explica que Tonho conseguiu resistir ao primeiro momento mais crítico e permanece estável, mas deixa claro que a situação continua extremamente delicada e que os próximos dias serão decisivos para definir se ele conseguirá sobreviver. Essa revelação mergulha novamente todos em um silêncio, quase chamado em silêncio angustiante, enquanto Lúcia luta para manter a esperança. Uma nova tragédia começa a se desenrolar longe dali. Padre Viriato finalmente revelará a Geralda toda a verdade sobre Carrapato e o laço de sangue que os une, colocando ambos diante de um perigo ainda maior. Enquanto toda Barro Preto permanece em oração, permanece em oração pela recuperação, heredar Sultazistonho, outro drama igualmente assustador se desenrola longe da cidade. Belarmino e seus homens desaparecem mata dentro, levando tudo o que conseguiram roubar, mas não partem sozinhos. Padre Viriato e Geralda seguem amarrados como reféns, obrigados a caminhar sob a mira de armas. O religioso sabe que está vivo apenas porque os cangaceiros ainda acreditam estar diante do lendário Carrapato. A qualquer instante, esse engano pode terminar da pior maneira possível. Durante a longa caminhada, Geralda tenta entender por que justamente um homem da igreja foi arrastado para aquele inferno. Ela observa o padre completamente abatido e pergunta em voz baixa o motivo de tantos criminosos insistirem em chamá-lo de Carrapato. Viriato percebe que já não faz sentido esconder a verdade e decide revelar um segredo que carregou durante toda a vida. Com enorme tristeza, ele admite que Carrapato realmente esteve escondido dentro da igreja durante todo aquele tempo. A revelação deixa Geralda completamente sem palavras. Ela encara o sacerdote sem conseguir acreditar que um homem tão correto tenha tomado uma decisão tão arriscada. O Senhor escondeu um cangaceiro dentro da casa de Deus. Viriato abaixa a cabeça antes de responder. Eu fiz isso porque Carrapato é meu irmão de sangue. As palavras atingem Geralda como um golpe inesperado. Aos poucos, o padre Bajipati explica que os dois são irmãos gêmeos que possuem uma aparência praticamente idêntica. É justamente essa semelhança que provocou toda aquela
aquela tragédia, fazendo Belarmino capturar a pessoa errada. Agora ele entende que sua própria vida depende de um erro cometido pelos criminosos e teme que, quando descobrirem a verdade, sua sentença seja ainda mais cruel. Geralda sente um frio percorrer o corpo inteiro. Conhecendo a fama de Belarmino, ela compreende imediatamente que o líder dos cangaceiros dificilmente aceitará ter sido enganado. O pior é perceber que Carrapato continua escondido em segurança enquanto o irmão inocente paga o preço por todos os seus pecados. Mesmo diante do sofrimento, Viriato não demonstra ódio. O homem de fé lamenta profundamente o caminho escolhido pelo irmão e continua acreditando que ainda existe esperança para sua alma. No entanto, dentro do próprio coração, começa a surgir uma pergunta dolorosa. Será que Carrapato terá coragem de aparecer para salvar sua vida ou continuará escondido enquanto um inocente caminha para a morte? Enquanto isso, de volta a Barro Preto, o consultório permanece tomado pela angústia. Lúcia não se afasta um único instante do quarto onde Tonho recebe atendimento. O silêncio parece ainda mais pesado depois das palavras do Dr. Onildo. Cada minuto sem qualquer reação aumenta o medo de que o pior aconteça. Caetana tenta permanecer forte, mas seus olhos denunciam o sofrimento de uma mãe que vê o filho lutar contra a morte. Dona Menina permanece recolhida em oração, pedindo proteção divina para aquele rapaz que sempre enfrentou qualquer perigo, pensando primeiro nos outros. Onildo continua acompanhando cuidadosamente cada sinal apresentado pelo paciente. Embora tenha conseguido controlar o sangramento, ele sabe que a batalha está apenas começando. O organismo de Tonho precisará reagir sozinho para vencer as próximas horas consideradas decisivas para sua sobrevivência. Lúcia permanece sentada ao lado da cama, segurando a mão do amado. Ela relembra todos os momentos que viveram juntos e percebe que nunca teve tanta certeza dos próprios sentimentos. O medo de perdê-lo faz desaparecer qualquer dúvida sobre o futuro. Agora ela entende que deseja construir sua vida ao lado daquele homem que enfrentou a morte apenas para protegê-la. Em outro lugar, Belarmino organiza seu acampamento provisório, enquanto seus homens comemoram os saques realizados na cidade. O criminoso continua convencido de que finalmente capturou Carrapato e acredita que a vingança está muito próxima de acontecer. Mal imagina que foi enganado pela impressionante semelhança entre dois irmãos que seguiram caminhos completamente diferentes. Preso entre criminosos impiedosos, Viriato continua rezando em silêncio. Geralda observa o sacerdote e percebe que ele não demonstra preocupação apenas consigo mesmo. O maior mal estampado em seu olhar é imaginar que quando Belarmino descobrir a verdade, sua fúria poderá voltar contra toda Barro Preto e também contra o verdadeiro Carrapato. Na cidade, a população tenta reconstruir aquilo que restou após o ataque. O ateliê destruído de Lúcia simboliza toda a dor deixada pelos cangaceiros. Mesmo assim, ninguém pensa em desistir. O exemplo de coragem dado por Tonho fortalece todos os moradores que prometem permanecer unidos para impedir que novos ataques destruam suas famílias. Sem saber que o pior ainda está por vir, Lúcia permanece ao lado do homem que ama, esperando ansiosamente por qualquer sinal de melhora. Ao mesmo tempo, Viriato enfrenta seu próprio calvário nas mãos de Belarmino, carregando sozinho um segredo capaz de mudar completamente o destino de todos. E quando Belarmino finalmente descobrir que prendeu o irmão errado, sua reação poderá desencadear uma tragédia ainda maior para Barro Preto. Se você gostou deste episódio, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. No próximo capítulo, a verdade sobre Carrapato começará a vir à tona, enquanto Tonho continuará travando a batalha mais importante de toda a sua vida, tratar a sua vida.